Meu nome é Tatiane Moreira, sejam bem-vindos. Eu vou falar hoje sobre nomear é igual a identificar, identificar e diferente de conhecer. O que é isso, né? Na qualidade de seres humanos, como nós somos, tá? A parte fundamental de nossa evolução, de nosso desenvolvimento, é ter controle emocional, né? Muito se fala, tem livro onde fala sobre inteligência emocional, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você definitivamente fala, poxa, eu quero controlar a minha vida, é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Então vamos lá. Segura, pega o papel e uma caneta que nós vamos começar. Então, e a primeira coisa que eu quero falar com você com relação a controle emocional, e quando você está aqui na barriga dos seus pais, você nem nasceu ainda, a primeira coisa que seus pais fazem por você é te dar um nome. Eles não viram o seu rostinho ainda, você nem nasceu ainda, mas você já tem um nome. Pelo menos atualmente é feito assim, né? A maior parte das famílias, elas fazem assim, né? Antigamente não, mas o fato é que você, quando nasce, você já foi identificado, você já foi nomeado. Tá? Eu já adianto que esse é o segredo de tudo, tá? Identificação. Que raios que eu estou falando, né? Agora vamos voltar para aquela história de como lidar com os nossos sentimentos, né? E emoções, o controle emocional, que tem muito, né? Muitos livros, muito se fala. Eles nos dominam, né? Eu sei que a gente não gosta de aceitar isso, né? Você fala, não, eu não sou dominado por emoções, a gente não gosta. Mas vamos ser realistas, né? Eu sou realista. De vez em quando, aliás, de vez em quando, né? Os sentimentos eles nos dominam. Isso faz parte, tá? Quando você vê, você já tá todo emocionado, toda emocionada. E isso, tanto sentimentos bons como sentimentos ruins que eu estou abordando, ok? E quando isso acontece, né, nós não pensamos racionalmente. O cérebro ele é desligado. Você não consegue agir de forma racional, tá? Durante esse processo. Nós fazemos besteiras racionais, digamos assim, certo? Falamos o que nós não deveríamos, né? Nós carregamos aquela emoção mais do que normalmente nós carregaríamos, né? Isso é muito comum, isso é muito natural, tá? E nós tomamos inúmeras decisões duvidosas. Isso faz parte do nosso cotidiano, mais do que nós gostaríamos, confesso, tá? E a pergunta que não quer calar é justamente essa: como mudar esse looping de domínio emocional? Porque é um looping, né? Você sai de uma emoção e vai para uma próxima, vai para uma próxima. É assim que funciona para nós, seres humanos, tá? Existe essa máxima, que eu não sei se você conhece, é nomear é igual a identificar, tá? Quando você dá um nome, você identifica, só que é diferente de você conhecer. E guarde essa frase, porque é ela que é o centro do que nós estamos falando, tá? Nós não sabemos direito como lidar com os nossos sentimentos, tá? Pelo menos eu acredito, inclusive, que é justamente isso que nós viemos fazer aqui, é aprender a lidar com os nossos sentimentos, tá? Pelo menos na maior parte das vezes nós nem sabemos o que nós sentimos. Você fala, poxa, o que eu estou sentindo? É amor, é desejo, é paixão, é ódio, nossa, é uma repulsa. O que é que eu estou sentindo de fato? Muitas vezes nós não sabemos, né? Nós não paramos, não sabemos, não é porque nós, eu não sei que existe esse sentimento. Não, as chances são de que nós não sabemos porque nós não paramos para poder fazer isso, ó. O que eu estou sentindo? Então é isso, tá? Como lidar com isso, então? Ou seja, parar para analisar. Muitas vezes nós não fazemos isso, tá?
E, por exemplo, nesse exato momento que nós estamos aqui, você está interagindo com o meu conteúdo e o que que você está sentindo? Eu não sei, né? O que que você responderia com essa pergunta, tá? Naturalmente, você pode me responder várias coisas, né? Sensações físicas, sensações psíquicas, emocionais. Você fala, poxa vida, eu acabei de levar um tombo, raspei meu joelho, não sei. Peguei um café quente, eu não sei se você está tomando um cafezinho ou você está ansioso para chegar no final desse vídeo para poder chegar na resposta. Eu não sei, né? Se a ansiedade, se bateu o coração forte para saber a resposta, não sei qual o sentimento, tá? E é importante que durante o seu dia, todos os dias, tá? Você identifique, você faça exatamente isso que eu acabei de falar para você, sentar e pensar sobre o sentimento que está te acometendo durante o seu dia, certo? Principalmente quando você tem uma situação, né? Aquela situação a pico, né? Que nós chamamos, né? Para poder lidar com ela de forma mais adequada, tá? E colocar o nome, né? Nós falamos sobre identificar, colocar o nome, né? No que você sente. Quando você chega no trabalho, por exemplo, você fala, nossa, o que que eu sinto? Eu gosto de trabalho, eu sinto uma vontade, eu sinto prazer, o que que eu sinto? Ah, não, eu já chego já decepcionado, já chego frustrado. O que que você sente quando você chega no trabalho, quando você toma seu banho, quando você chega em casa depois do seu trabalho? Quais são as sensações que mais te acometem durante o seu dia normal, certo? O seu dia a dia. E isso, por que que isso é tão importante, né? Quando você recebe um e-mail, uma notificação, né? Inclusive os marqueteiros de plantão, eles liberam, né? Disparam vários e-mails, por quê? Porque eles sabem que os e-mails eles geram dopamina e uma reação química em nós, e nós não resistimos. E a mesma coisa com as notificações dos celulares, né? Os aplicativos, eles trabalham com essa sensação nossa, né? Que nesse caso é química, só que sim, nós sentimos, né? Aquela ansiedade para poder ver quem é que está chamando, o que está acontecendo, né? Nós temos muito forte isso dentro de nós. E as redes sociais, elas demonstram isso claramente, tá? E a pergunta que não quer calar é, por que que tudo isso é importante? Por que que eu estou falando isso, né? Para você saber que você é humano, que você pertence, tá? A essa raça, né? De Homo sapiens sapiens, né? Do clã que tem sentimento e isso dá segurança. Aquele famoso senso de pertencimento, nós temos isso desde cedo. Quando você vai para a escola, você busca os iguais, né? Aquelas pessoas que você se identifica com mais facilidade, né? Isso é muito natural da nossa natureza. Você vai lá e você busca, né, aquilo que você tem afinidade, certo? Aquele senso de pertencimento. Então, isso é identificar. A primeira coisa você fala, olha, eu identifiquei como aceitável ou identifiquei como comum ao meu perfil. Você nomeia, você identifica, certo? E daí você sente que você pertence a algo maior que você, né? E que principalmente aí que está a grande questão, né? Você não se sente sozinho. Olha só, você foge da solidão. Por quê? Porque você busca aquele, né, aquele grupo a qual você pertence, certo? E você não se sente perdido. Por que que muitas vezes em nossas vidas nós ficamos na nossa zona de conforto? Porque é difícil você identificar pessoas que estão fazendo além, estão saindo da sua zona de conforto, estão abundando na vida, estão extrapolando na vida e a média é numerosa, entende? A média ela é numerosa e você se identifica com ela, você se nomeia com ela, isso é muito natural, é um processo natural, isso não é uma crítica, isso é apenas uma observação social, certo? Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Você precisa para poder, é disso que nós estamos falando, né? Controlar os nossos sentimentos, controlar tudo dentro de nós. E como fazer isso? Entender, esse é o primeiro passo, tá? É, é,
entre outras coisas, né? Esse é o principal motivo pelo qual nós saímos dando os nomes, né, em tudo que a gente acha nas pessoas. Primeira coisa que você pergunta, qual é o seu nome? Prazer, certo? Por quê? Porque você tem que nomear para você passar a conhecer. Isso aqui é o primeiro passo, tá? O primeiro passo para você se libertar dessas amarras que nós temos, essas amarras emocionais, inclusive amarras do passado, né? Esses ranços do passado, como as pessoas falam, né? Você fala, poxa vida, tantas mágoas, tanta, né, frustrações, tantas coisas, né, que nos prendem ao passado, tá? Ou para entender os nossos próprios relacionamentos, claro, o que ajuda, né? Tudo isso que eu estou falando ajuda a você se controlar, a entender seus relacionamentos, a você se libertar do seu passado e mais ainda, você compreender quem você é de fato, o quem te acomete de sentimento, o que você faz quando isso acontece, de fato, percebe? Mas é só um pequeno passo, né? Você identificar, porque identificar, como eu falei na primeira frase, não é conhecer. Quando nós identificamos que isso aqui é um mouse, você fala, tudo bem, isso aqui é um mouse. E como é que funciona? Para que serve? A primeira vez que você viu qualquer coisa ou qualquer pessoa, você não sabe o que é aquilo. Você, tudo bem, você tem um nome, ó, é celular. Ok, é celular. E para que ele serve? A primeira vez que você pegou na mão, provavelmente você não sabia direito quais as funcionalidades, né, de qualquer aparelho, não é só do celular. Ok? Por isso, identificar não é conhecer. Eu acabei de falar sobre identificar os seus sentimentos, certo? Esse é o primeiro passo. Você chega e você para, senta e analisa. O que aconteceu comigo? Eu explodi. Tá, mas você explodiu por quê? Foi uma colisão no carro e de repente eu saí, estava nervoso. Por que você estava nervoso? Identificar. Isso é importante. Qualquer situação de sua vida, qualquer. Eu cheguei no trabalho já estava, né? Logo de manhã já estava irritado. Por quê? Você dormiu bem? Você não está comendo bem? Você teve algum problema? Está preocupado? Por quê? Identificar. É assim que nós damos o primeiro passo para nos controlar, para comandar a nossa vida, ok? Vamos lá, identificar não é conhecer. Lembra do bebê que eu falei? Quando você nem tinha nascido, você já tinha sido identificado, você já tinha sido nomeado? Pois é, só que seus pais não te conheciam. Se você é pai, se você é mãe, você fez a mesma coisa. Você nomeou, só que você passou a conhecer, né, o seu serzinho, né, essa coisa linda que veio ao mundo depois que nasceu e começou a dar os primeiros respiros de vida, certo? O segundo maior passo para você comandar a sua vida, para você ter controle emocional, inclusive, é você aprender a se conhecer e controlar os seus sentimentos, é conhecer cada sentimento na vida real, ó, no dia a dia, é na lida, né, no campo de batalha, como nós falamos, tá? E isso significa sentir o impacto dele. Sentir o impacto. Você fala, poxa vida, cada vez que alguém me contraria, como eu me sinto? Cada vez que eu peço alguma coisa e alguém me atende, como eu me sinto? É orgulho, é vaidade? Qual o sentimento que me acomete? Isso é importante você entender como funciona essa dinâmica. Se você quer ter controle emocional, se você quer ter uma vida direcionada, você precisa entender quais sentimentos te acometem. Visualizar, né, o poder de cada sentimento. Quando você tiver essa clareza do que o sentimento faz com você, do poder deles, você vai conseguir comandar a sua vida muito mais fácil. Uma coisa é você saber que o mouse, né? Para que serve o mouse? Ele ajuda no computador aqui para você direcionar, para você abrir. Outra coisa é você entender, né, exatamente o que ele faz e o poder dele. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Identificar é diferente de conhecer, certo? É saber que você sente pelo seu amigo que te traiu, é raiva, por exemplo, no passado. Você fala, aconteceu uma coisa e o que eu sinto é raiva.
sabe? E isso te custou a sua amizade, uma coisa valiosa para você. E te proporcionou muitas alegrias no passado, além dessa raiva que você está sentindo por um acontecimento isolado, né? Eu tô colocando uma situação hipotética, certo? E daí você anota cada conquista e cada derrota dos sentimentos, como por exemplo a raiva, como por exemplo a vaidade, o seu orgulho. Eu não sei qual é o sentimento que você mais é dominado, tá? E anota tudo o que eles te trouxeram, o impacto deles em sua vida, tá? Entenda profundamente cada um deles, é assim que controla. Saiba o quanto ele impactou e pode impactar a sua vida, continuar impactando a sua vida, tá? Ou das outras pessoas à sua volta, claro, certo? Veja o quanto é importante identificar e conhecer cada sentimento. Fazendo isso, que eu acabei de falar, você passa a conhecer de fato o poder desses sentimentos, de cada seu tipo de sentimento. Eu estou falando de paixão, estou falando de raiva, de amor, de ganância, vaidade, medo, angústia, tá? Qualquer sentimento, amizade, generosidade, né? Todos eles têm espaço em nossas vidas, certo? E quando você consegue, né, entender tudo isso, né, e que eles determinam quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos. Quem que é a Tati? A Tati é uma pessoa um tanto quanto orgulhosa, é um tanto quanto organizada, um tanto quanto vaidosa. Qual é a porcentagem de sentimentos e quais sentimentos que mais acometem? Assim você aprende a lidar com você de forma mais assertiva e, é claro, lidar com os outros também de forma mais assertiva, quando você começa a observar, não só você, mas os outros também, tá? E é por isso que é tão importante esses dois primeiros passos que eu acabei de falar para te ajudar a controlar emocionalmente a sua vida e todas as suas ações. Agora que você já mergulhou profundamente, tá? Se você fizer essas duas etapas, tá? Você mergulhou profundamente dentro da sua vida, identificou cada coisa que te faz bem e te faz mal, porque você vai acabar descobrindo o que não é legal, o que não agrega e o que realmente está alinhado com os seus desejos, certo? A terceira etapa é justamente selecionar. É a etapa de seleção. Você vai decidir. Você vai ver, olha, tal sentimento não quero, só me traz dores. O outro, em compensação, ele me faz caminhar, ele me puxa, ele me faz agir. Então, qual o sentimento que eu vou abolir da minha vida, que eu vou trabalhar para poder abolir na minha vida e qual que eu vou permitir? Inclusive, eu vou trabalhar para aumentar mais ainda. Uau! Então, essa é a terceira etapa, né? Você tirar tudo aquilo que não te faz bem. Isso é controlar. Aí você chega, né, no refino do controlar seu sentimento, tá? A terceira etapa é decidir eliminar tudo aquilo que não é legal para você, que é ruim, tá? E escolha o que fica e o que faz. E o que faz sentido e o que não faz sentido nessa sua fase de vida, tá? Isso é algo que só você consegue fazer, nenhuma pessoa consegue fazer. Você pode, claro, procurar um psicólogo, você pode procurar uma pessoa especializada, obviamente. Ele vai te ajudar a fazer o quê? Identificar e conhecer. Ele vai te ajudar. Muitas vezes nós precisamos de ajuda nessa primeira etapa, nessas duas primeiras etapas que eu acabei de falar, identificar e conhecer. Por quê? Porque quando você para para conversar sobre os sentimentos, você automaticamente você identifica, você nomeia eles. Você fala, olha, então era isso que eu estava sentindo. Então era isso que me acomete. Então, percebe? Você acaba identificando e nomeando. E claro, os próximos passos são quase que automáticos. Você fala, poxa, era isso, mas eu não gosto disso, entende? Eu não gosto quando eu explodo, quando eu fico com raiva das pessoas que eu amo, eu causo dores, eu falo coisas que eu não quero, eu não gosto dessa pessoa que eu me torno quando o sentimento me domina.
entende? Daí você toma a decisão, vai parte para a terceira etapa. Decisão, eu não quero, decide. E você tira ela de uma vez por toda. Como tira ela? Toda vez que aquele sentimento chegar, você precisa tirar e parar. Te frear, literalmente, te frear. Dá um beliscão, dá um puxão de orelha, sabe assim? Tem uma especialista que fala assim, olha, coloca uma pulseira dessa aqui, ó, e toda vez que o sentimento chegar, você vai lá e troca de mão. E vai lá. E assim, você tem tempo para respirar. Porque enquanto está trocando de mão, você não está pensando no sentimento. Você está dando tempo para o seu cérebro processar e entrar o racional, certo? Ela foi muito inteligente com esse exercício. Eu acho muito, nossa, sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque eu achei muito eficaz, certo? Vai lá e troca de mão. Você fala, poxa vida, olha só, eu fiquei com uma raiva, troquei. Só que ao invés de você colocar para fora a raiva, você foi lá e trocou de passo. Ah, agora eu tô legal. Agora eu resolvi a raiva dentro de mim, tá tudo bem. Não era tudo isso, não precisava de. Então tá tudo bem, voltei. E assim você vai. É claro que no começo, né? Vamos fazer aquele entre parênteses. É claro que no começo não vai dar certo, você vai deixar de fazer esse exercício normal, até você começar a criar consciência disso. Vai demorar um pouco, mas você precisa de quê? Comprometimento. Você precisa se comprometer a querer melhorar. Senão, definitivamente, claro, não vai dar certo. Ok? Então, comprometimento para você cumprir essas 3 etapas, tá? Como eu falei, isso é algo que só você consegue fazer, porque é você que sente. Entende? Você que sabe o que te fere, o que te agrada. Só você pode decidir ser feliz de fato. Sentindo apenas o que te faz bem. Você fala, eu não quero, eu escolho ser feliz. Então, tudo aquilo que me faz mal de sentimento, eu não quero. Eu não quero sentir desprezo por pessoa, eu não quero humilhação, não quero nada de sentimento ruim. Não faz para mim bem, entende? Eu quero ser feliz, eu escolho ser feliz, é uma decisão sua. Então, comece nomeando, né, analisando, entendendo o que se passa dentro de você e decidindo, né, eliminar o que não te faz bem, tá? E esses são alguns passos para você ter um controle emocional, para você ter um controle mais da sua vida, para você equilibrar o seu psicológico de uma vez por todas, ok? Então fica aqui, não é uma dica, né? Isso é uma coisa que acredito eu que se todas as pessoas parassem para prestar atenção um pouquinho, né, sobre os nossos sentimentos, elas iriam além, né? Elas iriam, né, passar e transcender, tá? Em termos de evolução, ok? Então fica aí a minha reflexão de hoje. E é claro que eu preciso falar, para 5 minutinhos para poder se analisar, para poder saber como foi, se perguntar, e aí, como que foi o meu dia hoje? O meu dia não foi legal, aconteceu isso, aquilo outro, e converse um pouco com você. Isso é importante, 5 minutos por dia. Por quê? Porque daí, se você criar esse hábito de 5 minutos por dia conversar com você, você vai passar a ter uma análise mais crítica e automática dos seus sentimentos, das suas ações e reações, de quem você é, enfim, de tudo na sua vida. E isso vai te levar para um próximo nível, de fato. Ok? Então fica aqui. Mais do que uma dica, né? Isso aqui é uma chamada para ação, para que você realmente transforme a sua vida. Ok? Então, até a próxima, pessoal. Tchau.